Presença de todos nessa Casa de Leis. Hoje estarei presidindo esta sessão, considerando o impedimento do então presidente Amado Santos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a sessão, iniciando nossos trabalhos. Às 19h35. Convido o vereador Edemar para fazer a leitura do texto bíblico. Convido a todos para que ouçamos em pé. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura aqui do texto bíblico antes de começar nossos trabalhos. O Senhor é minha luz e minha salvação, e quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerei o meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança em Deus. Palavra do Senhor. Neste momento, seguindo o rito do Decreto-Lei número 201/67, solicito aos vereadores impedidos que se retirem da mesa e convido os suplentes Edemar Biasotto e André Santos, que façam parte da mesa nesse momento. Sejam bem-vindos. Tendo em vista a solicitação da comissão processante e a convocação número 003, que estabeleceu a ordem do dia com a seguinte pauta: leitura e julgamento do parecer final da comissão processante sobre a denúncia de atos de improbidade administrativa e falta de decoro em face do vereador presidente Amado Santos de Oliveira. Convido para iniciar a leitura das peças o relator, que os vereadores ou denunciado podem solicitar que sejam lidas. Continua aqui? Bom, eu continuo lendo? É porque aqui eles tinham que ler. Então, onde eu parei? Tem que ser lido. Onde eu parei aqui, ele vai ler agora? As peças ou não? Não é para ele ler as peças? A partir deste momento, os vereadores que desejarem podem se manifestar pelo tempo de 15 minutos. Desculpa, gente, só um equívoco aqui. Tá, então, eu terminei aqui na leitura aqui do presidente, tá? Então, agora quem tem que ler a leitura do parecer, quem tem que ler é o relator, certo? Então, chama o relator, é isso? Chama o relator para fazer a leitura das partes. O parecer. Marquinhos é o relator. Está no regimento interno. É o relator. Primeira secretária? Neste momento, eu convoco a primeira secretária para fazer a leitura. Secretária executiva. Executiva. Boa noite. Quais peças para ler do processo? Quais peças, vereadores, que vocês querem que leiam? O relatório na íntegra ou vai ser escolhido? Querem que escolham ou querem que leiam tudo? Por mim, o relatório todo.
Pode ser lido todo. Processo político administrativo número 01/2021. Comissão processante número 01/2021. Do processo político administrativo. Trata-se do processo político administrativo instaurado na Câmara Municipal de Vereadores de Novo Mundo em desfavor do senhor Amado Santos de Oliveira, brasileiro, portador do RG número 25 78.214.2, do CPF 01 764 611 10, residente na comunidade Cristalino do Norte, município de Novo Mundo, vereador presidente eleito e empossado no dia 1 de janeiro de 2021, por suposta prática de atos de improbidade administrativa. Do recebimento da denúncia. Ocorre que no dia 10/3/2021 foi protocolado um requerimento de informações e cópia de documentos por parte do cidadão Davi Francisco Winking, portador do RG 59.272 e do CPF 395.239.421, dígito 15, residente domiciliado na comunidade Cristalino do Norte, zona rural do município de Novo Mundo, Mato Grosso, no qual o cidadão solicitou, com base na Constituição Federal, na Lei 12.527 e na Lei 346/2013, cópia e relatórios dos gastos com veículos exclusivos da Câmara Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Atendendo ao pedido do cidadão, o presidente da Casa, senhor Amado Santos Oliveira, encaminhou a documentação e as informações solicitadas de acordo com o ofício 03/2021, de 9 de abril de 2021, estando a resposta dentro do prazo legal estabelecido na legislação inerente ao pedido, conforme documentos anexados. No dia 2/6/2021, cidadão Davi Francisco Winking, acima qualificado, protocolou junto a esta Casa de Leis uma denúncia e propôs uma representação por ato de improbidade administrativa em desfavor do vereador presidente Amado Santos Oliveira. Recebida pelo presidente da Câmara, no trâmite interno, no dia 2/6/2021, às 17h15. Seguiu o processamento normal e foi pautada para leitura na sessão ordinária do dia 7/6/2021, para ser apreciado o seu recebimento nos termos propostos e devidamente aceita pelos integrantes do Pleno. Na proporção de 5 votos a favor do recebimento, 3 votos contrários ao recebimento e 1 impedimento, a saber, o denunciado. Da Comissão Processante. A Comissão Processante 01/2021, CP, foi instituída na mesma sessão ordinária em que a denúncia foi aceita pelo plenário da Câmara, no dia 7/6/2021, através de sorteio entre os membros desimpedidos, de acordo com o que determina o Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 2º. A comissão ficou composta pelos vereadores Valéria de Lima Vale, Marcos Antônio Bessa e Eliseu Garrido, sendo posteriormente instituída através da Portaria 10/2021, de 14/6/2021, publicada no dia 15/6/2021, com a seguinte formação: Valéria de Lima Vale, presidente, Marcos Antônio Bessa, relator, Eliseu Garrido, membro. A Comissão Processante 01/2021 foi instalada no dia 28/6/2021, realizando a primeira reunião oficial entre os membros, de acordo com a ata de instalação, em que, após aberta a reunião, a vereadora presidente requisitou, de acordo com o artigo 36 do Regimento Interno da Câmara, que os servidores desta Casa e assessoria jurídica prestassem assessoramento necessário aos trabalhos da Comissão Processante, e ainda determinou que fosse encaminhado ao vereador Amado Santos de Oliveira, o denunciado, o processo na íntegra para que o mesmo apresentasse sua defesa, por escrito no prazo de 10 dias e arrole testemunhas, tendo o mesmo denunciado o recebimento na mesma data. Efetiva dos serviços. 3. Pagamento. Pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio
e será processada pela unidade gestora executora no momento da emissão do documento ordem bancária e documentos relativos e retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A título só de conhecimento e reforço, vejamos que o que preconiza a legislação quanto ao caso concreto. A Lei Federal dos Orçamentos Públicos, 4.320, em seu artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação do pagamento pendente ou não do implemento de condição. Artigo 60. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Concluímos ressaltando decisão de que o TCU determinou a observância das fases da despesa pública, de modo que o empenho seja prévio ou contemporâneo à contratação, consoante artigo 58 a 70 da Lei 4.320. Decisões no mesmo sentido dos acórdãos 423, 406, 1970, todos do plenário, acórdãos 1130 e 914, ambos da primeira Câmara, e por fim acórdãos 2816, 887, ambos da segunda Câmara. Prévio ou contemporâneo quer dizer efetivamente que o empenho deve ser feito ou antes ou na mesma data da efetivação da despesa. De maneira que, mais uma vez, o vereador-presidente incorre em ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429, quando autorizando a realização pessoalmente da despesa sem prévio empenho e nem autorização formal, deixando de se submeter ao processo de compra de combustível através do setor de compras, que é o setor responsável. Ele pratica ato proibido em lei de acordo com o previsto. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Da prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Considerando todo o exposto e relatado, as análises documentais, os testemunhos e provas anexadas ao processo político-administrativo 01, esta CP conclui que o vereador-presidente incorreu na prática de improbidade administrativa e atentou contra os princípios da administração pública, quebrando também o decoro parlamentar. Os princípios da administração pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e formam os pilares de sustentação dos atos dentro da administração pública, sendo a primeira regra necessária para se entender a relação de princípios da administração pública, visto que todos os atos administrativos praticados por um servidor durante o desempenho das atividades deverão impreterivelmente estar previstos em lei. A legalidade, ao contrário do que se afirma o princípio da legalidade em normas que atingem o particular, entenda, particular, como a pessoa que não exerce função pública em âmbito administrativo. É a obrigatoriedade dos servidores de fazerem apenas o que está previsto na lei. Impessoalidade. O princípio da impessoalidade é dividido em duas partes. A relação com os particulares tem como objetivo a finalidade pública, sem promover interesses pessoais. 2. Em relação à própria administração pública, a vedação de promoção pessoal de agentes públicos em quaisquer atos, obras, serviços, publicidade de atos, programas e campanhas, como reza o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Moralidade administrativa. Não basta obediência ao princípio da legalidade exposta acima. Aqueles que lidam com interesse e patrimônio público devem também seguir padrões éticos esperados em determinada comunidade.
O princípio da moralidade existe para estabelecer os bons costumes como regra da administração pública, ao passo que a sua inobservância importa em um ato viciado, errado, que se torna inválido, pois o ato praticado é considerado ilegal, justamente por não ser moralmente aceitável naquela comunidade. Publicidade. Os atos praticados pela administração pública devem ser publicados oficialmente para o conhecimento e controle da população. Para Henri Lopes Meirelles, esse princípio atinge, além do aspecto da divulgação dos atos, a possibilidade do conhecimento da conduta interna dos funcionários públicos. Assim, os documentos públicos podem ser examinados por qualquer pessoa do povo, exceto em casos de necessidade de preservação da segurança na sociedade do Estado ou de interesse público, como, por exemplo, um processo judicial que corre em segredo de justiça. Eficiência. Compreende-se eficiência por quanto o agente cumpre com suas competências, agindo com presteza, perfeição, buscando sempre o melhor resultado e com o menor custo possível. No sentido econômico-jurídico, exige desfecho satisfatório em tempo razoável em prol do interesse público e segurança jurídica. A Lei 8.429, que dispõe sobre a improbidade administrativa, prevê que constitui ato de improbidade administrativa o que atenta contra os princípios da administração pública, seja qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, no que concerne especificamente aos incisos do artigo 11, que buscam adensar as violações aos princípios administrativos, cumpre tecer breves comentários no inciso 1 do artigo 11, que está tipificada a conduta de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daqueles previstos na regra de competência. Trata-se aqui do chamado desvio de finalidade. Amplamente citada e, por vezes, até repetidamente dada aos diversos aspectos enumerados na análise realizada quanto aos atos fatídicos praticados pelo denunciado, a Lei 8.429 foi rigorosamente afrontada em diversos pontos, restando provado várias e incontestáveis práticas de improbidade administrativa dentro do que foi apurado por esta CP. Ficou claro também que o denunciado mentiu várias vezes diante da CP, segundo indício e de que corrobora a ocorrência da quebra do decoro. O denunciado mentiu quando disse que o objetivo da viagem do dia 22 foi verificar no aeroporto, sendo construído dentro da fazenda do senhor Ortiz com maquinário público. O secretário de obras, senhor Semildo, afirmou para a comissão que nenhum trabalho foi realizado nesta fazenda com maquinários públicos. A testemunha César Ferreira de Castro relatou que o patrulhamento do corredor da fazenda parecia um aeroporto, entretanto, em momento algum afirmou que tal patrulhamento tivesse ocorrido com maquinário público. Ainda esclareceu que a visita do vereador presidente no seu sítio teria sido entre o dia 15 e 20 de janeiro, portanto, anterior à data de 22, para a qual o denunciado mente e inventa toda uma história fantasiosa envolvendo seguranças, que o impediram de entrar na fazenda e que teria ido lá de moto e depois com um veículo oficial entrando para verificar. Em outra ocasião também faltou com a verdade quando disse que o veículo oficial foi solicitado no dia 23, sábado, pelo subsecretário de Obras Polaquinho, para verificar pontes, uma vez que a verdade foi relatada pelo senhor Semildo de que teria sido o inverso. O vereador presidente teria lhe chamado para ir ver uma ponte, que ele não estaria na comunidade cristalina, por isso indicou o coordenador que estava de folga por ser domingo para ir acompanhar o vereador presidente. Ocultou e forjou informações no diário de bordo quando relatou a viagem a Colíder no dia 20/1, sendo que na verdade ficou comprovado que a tal viagem em companhia do senhor Zenil foi realizada no dia 12/1, de acordo com o testemunho e provado pelo arquivo fotográfico solicitado pela comissão processante, de maneira que coloca em dúvida toda a veracidade dos trajetos relacionados nos diários de bordo, uma vez que também ficou provado que os relatórios originais foram substituídos conforme relato das testemunhas, servidora Alice e Camila.
o denunciado declarou em depoimento que requereu cópias em branco dos relatórios dos diários de bordo para fazer correção em 2 datas. O que podemos afirmar se tratar de mais uma mentira, pois, legalmente requerido por esta CP, o relatório da primeira versão foi comparado com o relatório alterado posteriormente, a segunda versão, e ficou constatado que em várias datas foram feitas modificações, inclusive alterados destinos, rotas, distâncias, como, por exemplo, o dia 29/1, em que todos os destinos foram alterados, e a diferença de quilometragens, que se alterou de 431 km no primeiro relatório para 263 km no segundo relatório. De maneira que não se justifica a simples declaração de que somente acrescentou 2 dias que havia esquecido, e sim fica provado que os diários de bordo não correspondem à verdade dos fatos ocorridos e foram produzidos posteriormente aos fatos, deixado de apresentar a realidade, atentando flagrantemente contra o princípio da transparência dos atos públicos. Pode-se definir transparência da gestão como atuação do órgão público no sentido de tornar sua conduta cotidiana e os dados dela decorrentes acessíveis ao público em geral, suplanta o conceito da publicidade previsto na Constituição Federal de 1988, pois a publicidade é uma questão passiva de se publicar determinadas informações como requisitos de eficácia. A transparência vai mais além, pois se detém na garantia do acesso às informações de forma global, não somente aquelas que se deseja apresentar. A transparência não é um fim em si mesmo, e sim um instrumento auxiliar da população para o acompanhamento da gestão pública. Ela permite que a gestão seja cotejada e avaliada cotidianamente, possui um caráter preventivo, inibindo situações de desvio e malversação de recursos. A falta da transparência na gestão é um forte indicativo de práticas comprometedoras. Trevisan et al. 2003. Mentiu quando disse que não tinha conhecimento de que sua esposa Rosângela tivesse dirigido o veículo oficial. Disse que não tinha conhecimento, que se tivesse acontecido seria sem sua autorização. No entanto, em áudios públicos, a senhora Rosângela afirma ter dirigido o veículo, ter viajado em sua companhia escondidos para Sinop, ter ido à União do Sul buscar documentos escolares de suas filhas. Ainda diante do testemunho da senhora Marli, que afirmou ter presenciado a esposa do vereador presidente dirigindo o veículo, enquanto ele, Amado, estava no banco do passageiro. O mesmo não se pronunciou e nem desmentiu a testemunha, porque exatamente sabia que era verdade. O vereador presidente também tentou impedir o correto andamento dos trabalhos da CP, quando na véspera da data marcada para o seu depoimento, 4/8, apresentou 2 ofícios, sendo um de sua autoria e outro de autoria do seu advogado, um comunicando dizendo que havia sofrido um acidente de moto, se encontrava impossibilitado de comparecer para depor. Entretanto, no dia seguinte, apareceu minutos antes do horário, completamente saudável, causando transtornos nos procedimentos da oitiva. Por esta mesma ocasião e causado por esta intempestividade, o áudio gravado na oitiva ficou de qualidade questionável, ocasionando transtorno para os assessores transcreverem o depoimento, e mesmo depois de resolvido e transcrito fielmente o depoimento, o denunciado se recusou a aceitar e assinar o seu próprio depoimento, exigindo nova data e oportunidade. Isso feito, mesmo mudou o depoimento e ocultou detalhes que já havia declarado no primeiro. Embora esse primeiro depoimento não possa vir a ser questionado e nem considerado dentro dos autos do processo, o mesmo foi efetivamente ouvido, escutado pela comissão, de forma que todos os membros sabem que houve disparidade entre as declarações. Ainda que pese que o denunciado, durante seu depoimento pessoal, fez declarações vexatórias, intimidatórias e ofensivas aos membros da CP, acusando-os de estarem se deixando induzir, deixando seu trabalho ser feito por pessoas que não foram eleitas, inoportunamente acusou servidores e vereadores de falsificar documentos,
sem apresentar nenhuma prova ou indicar nominalmente quem seriam, proferiu ataques verbais ao relator, ofendeu a honra e a moral dos vereadores durante a entrevista e fez conjecturas infundadas sobre fatos ocorridos em anos anteriores, cujo acontecimento se deu sobre seu mandato de vereador e para os quais nunca se pronunciou anteriormente. Quanto à materialidade do ato da falta de decoro parlamentar pelo vereador Amado Santos de Oliveira, partindo dos elementos constantes dos autos, bem como da matéria jurídica pertinente, temos por relevante analisar os aspectos que seguem abaixo. Na apreciação sobre a prática de ato incompatível com o decoro parlamentar, cumpre observar que a Lei Orgânica do Município de Novo Mundo, combinado com o regimento interno desta Casa de Leis, prevê a possibilidade da perca de mandato parlamentar que descumprir os deveres a ele inerentes. Regimento interno, artigo 73. O vereador que descumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá definir outras infrações e penalidades além das seguintes: perca do mandato. Parágrafo 1º. Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar em discurso e proposição de expressões que configurem crime contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1. O abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membros da Câmara. Inciso 2. A percepção de vantagens indevidas. Artigo 3. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos deles decorrente. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 39, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbabilidade administrativa. Parágrafo 1º. Além dos outros definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considera-se incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. O Decreto-Lei 201 aborda a questão do decoro da seguinte forma: artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Considerando ainda que o legislador, ao inserir na Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, os princípios da administração pública, fortaleceu as relações da sociedade com o Estado, permitindo que o controle social se tornasse cada vez mais efetivo, e posteriormente a promulgação da Lei 8.429, que trouxe grande avanço no sentido de normatizar as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, a Lei de Improbidade prevê que está o responsável pelo ato de improbidade sujeitos ao ressarcimento integral do dano, se houver perca da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. De maneira que todo agente público atualmente deve entender que não é possível administrar bens públicos sem o mínimo conhecimento da lei, e que todas as suas ações devem estar pautadas na legalidade, não restando lugar dentro do serviço público para aventureiros e mal-intencionados gestores. Embora ainda seja uma realidade as velhas práticas patrimonialistas, onde os gestores eleitos se acham donos da coisa pública, confundindo os patrimônios públicos e privados. Dentro das suas práticas ilícitas, os tempos vêm mudando e novos ventos de responsabilidade e moralidade sendo soprados sobre essas práticas. Conforme Maria Helena Diniz, decoro na linguagem jurídica, em geral, quer dizer honradez, dignidade
ou moral, decência, respeito a si mesmos e aos outros. Práticas essas ignoradas pelo vereador denunciado durante os atos acima enumerados, usando da mentira e da tentativa de enganar seus pares, encobrir impropriedades, não sendo esta conduta esperada de um vereador por regramento jurídico. O que se espera de um representante do povo é um comportamento ilibado na sua conduta social. Dentro e fora da Casa de Leis, é uma conduta pautada em princípios éticos e morais valorosos. Da conclusão. Em assim agindo, o denunciado praticou infração político-administrativa capitulada no artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10 do Decreto-Lei 201/67, passível de sanção prevista no artigo 7º, incisos 1 e 3 do mesmo Decreto-Lei 201. Sem prejuízo dos crimes previstos na Lei 4.320, artigo 58, 60, entre outros, na Lei 101, os previstos na Lei 8.429 em seus artigos 4º, 5º, 9º, incisos 4º e 7º, artigo 10, incisos 9º e 13, artigo 11, inciso 1 e demais que couber ao caso. Desobediência à Constituição Federal no artigo 14 e 37 e demais. E, por fim, tão grave quanto a falta de decoro prevista no artigo 73, inciso 3 e parágrafos do Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 39 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei 201, por mentira em depoimento diante da comissão processante. Dos pedidos finais. Em face ao exposto, concluímos, consubstanciada nos atos e fatos ocorridos, constante dos autos e discorridos acima, frente ao ordenamento vigente, que as denúncias ofertadas procedem, que o vereador Amado Santos de Oliveira incorreu em práticas de improbidade administrativa e falta de decoro na sua conduta pública, por atitudes tidas como imorais, devendo ser cassado, nos termos do ordenamento vigente, pelo que solicita ao presidente que convoque sessão para julgamento do processo político-administrativo 01 para o dia 24 de nove de 2021. Dos quesitos a serem votados. Considerando tal posicionamento, ou seja, opinando pela cassação do vereador denunciado, esta comissão dita os quesitos a serem votados pelo plenário desta Casa de Leis, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno da Câmara e do inciso 5º e 6º do Decreto-Lei 201, sendo os seguintes: infração número 1, uso indevido do veículo público. 2, recebimento de valores indevidos. 3, da realização da despesa sem prévio empenho. 4, a prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Assim, portanto, a comissão processante opina unanimemente pela cassação do mandato eletivo do denunciado, ora presidente Amado Santos de Oliveira. Após o resultado, oficie-se ao Ministério Público e ao Juiz Eleitoral da comarca competente de Novo Mundo, sala das comissões, em 20 de setembro de 2021. Valéria de Lima Vale, presidente. Marcos Antônio Bessa, relator. Eliseu Garrido, membro. Este é o parecer. Obrigado, primeira secretária jurídica, pela leitura. A partir deste momento, os vereadores que desejarem podem se manifestar pelo tempo de 15 minutos. Falou alguma coisa? Quer falar? Quer falar? Quer falar? Claudinei. Adriano, falar? Quer falar não? Demar Beazouro. Vereador Demar, você quer falar? Não? Declaro encerrado o pronunciamento dos vereadores e abro o tempo de defesa
do denunciado Amado Santos de Oliveira ou de seu procurador pelo tempo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Pode chegar à frente, doutora. Presidente, estou vacinada, permita-me Sim. 2 doses como professora. Sim. Dá licença. Saúdo aqui em nome do presidente da casa, vereador Vander, todos os vereadores, né, primeira secretária Valéria, também que presidiu, né, vereadora, a comissão, né, processante, segundo secretário Eliseu, o famoso Borracha, vereador Adriano, vereador André convocado para essa noite, vereador Edemar Esquena, vereador Marcos, que é o relator do processo, meu muito boa noite, vereador Claudinei, nosso muito boa noite, cumprimento também aqui todos os participantes, populares, civis, vi aqui agora há pouco a gloriosa PM, os jornalistas, os funcionários da casa, né, cumprimento também meu irmão, também advogado, doutor Ivan, e todos vocês que se fazem presente, e também cumprimento esse vereador guerreiro, aguerrido, que tem trabalhado incansavelmente, e confio no trabalho desse vereador, nosso vereador, que Deus já deu, por intuição, o nome de Amado. Meu muito boa noite, vereador, presidente da casa, Amado. Obrigado. Salvou minha vida aqui. Servidores da casa, não me recordo se eu cumprimentei, todos presentes, nosso muito boa noite. A sociedade sabe que não tem câmara sem os servidores, né? São as nossas retaguardas. Senhores e senhoras, quero aqui iniciar dizendo, meu nome é Ismaile, estou aqui imbuída pela defesa do então vereador, presidente da casa, aqui de Novo Mundo, o vereador Amado, né, dizendo também que sou advogada, residente em Colíder, e dizer também, senhores vereadores, senhora vereadora, tive a oportunidade e o prazer de ser vereadora como vocês. Eu fui a vereadora mais jovem do Brasil em 2004, com apenas 18 anos de idade em Colíder. Me elegi com 18 anos, quando eu elegi eu falei assim, meu Deus, e agora, onde é que é a Câmara? Né? E aí fomos fazer o quê? Vamos estudar, vamos aprender, fui eleita. E Deus e o povo de Colíder me concedeu a oportunidade de ser vereadora por 3 mandatos. Fui vereadora, presidente também da UCEMAT, e vi ali também o quê? E aprendi a defender. Vereadores, se tem uma classe política que essa nobre parlamentar, ex-parlamentar, defende, é a Casa Legislativa Municipal. Por quê, vereadora Valéria? Porque nós somos direto à retaguarda da sociedade, e é o tempo todo sendo visado pelos companheiros e por de fora, e somos eleitos diretos pelo povo. Por isso que eu falo que secretários municipais têm que respeitar essa casa, como em muitos municípios não respeitam. Prefeito tem que respeitar essa casa, porque quem está todo dia na rua são os vereadores. O nome também, vereador, é tão bonito que ele já começa, presidente, como vereador. Vereador é de vereador da comunidade, da população. É ele que traz para cá e fala, prefeito, começa a andar. Vice, começa a andar. Secretários, começa a andar. E começa a trazer a demanda da população. Só que nessa retaguarda da população, e também como defendemos e devemos a vida pública, nós também criamos amigos na vida pública, muitos, mas também criamos muitos inimigos. O famoso puxar o tapete. Você sabe a pior raça de boi que tem na política, senhores vereadores? A raça do boicote. Boicota aqui, boicota ali, até que alguém não sossega. Enquanto, puxando o tapete, ou por qualquer coisa, tentam caçar parlamentares, do jeito que quiser, sem o devido processo legal que todos nós temos direito, assegurado no artigo 5º da Constituição, artigo 5º esse, chamado de cláusula pétrea. Ismaile, o que é isso? É de comer? Não pode ser revogada. Artigo 5º, amado,
quando tem que respeitar. E detalhe, senhores vereadores, hoje nós temos aqui sendo infringido ilícitos da legislação com o Amado. Amanhã pode ser um de vossas excelências, que estará passando pela mesma situação. Pela primeira vez, nos meus 35 anos, nos meus 12 anos de mandato, fui candidato a deputado federal em 2014, fiz 15.520 votos na chinela, sem R$1, falando a verdade, e mostrando que as pessoas têm que ser prioridade, que o poder passa e as pessoas ficam, e a maldade às vezes se responde aqui ou se responde para Deus. Aí essa justiça é diferente. Essa, ainda que a justiça aqui predomine, amado, a justiça de Deus, essa não falha. Essa não falha. Pela primeira vez nesse tempo, eu vejo, Ivan, um vereador sendo processado por trabalhar demais. Ele andou 5.300 quilômetros. Eu já vi vereador ser processado por trabalhar nada. Agora, trabalhar demais, amado, você me perdoa, é a primeira vez que eu vejo. Sociedade Novo Mundo. Estou vendo um vereador ser processado e julgado aqui, senhores vereadores, senhora vereadora, por 2 motivos: perseguição política e uma ex-esposa que não aceita separação. Dor do amor é difícil, já passei, já fiquei de cama. Dói, misericórdia, dói na alma. Só quem passou aqui sabe. E se você não tiver consciência e condições, você revolta. E aí você quer ver o outro, sabe aonde? No sal, irmão. Ou no inferno. E aí melhor ainda se tem mandato, né? Porque daí os grandes julgadores do universo começam a apontar. Gostei do relatório do vereador. Gostei do relatório, amado, do vereador Marcos, o relator. Ainda que ele pede a cassação, quem prestou atenção aqui, eu gostei. Porque ele fala assim: ainda que a caminhonete dormiu lá, não é essa a questão. Ó, ainda que teve o gasto, mas não é essa a questão. Ainda que teve duplicidade, não é essa a questão. Ainda que tenha AVI, não é essa a questão que estamos tratando. Qual que é a questão que estamos tratando aqui? Qual que é a questão? Perseguição política? Vereadora Marli, sabiamente agora, parabéns vereadores, parabéns a CP, afastou a vereadora Marli, que é a esposa do denunciante. O denunciante é o esposo da vereadora Marli. A comissão agora afasta a vereadora daqui, por isso que ela não está aqui votando. Só que cometeram a nulidade. A vereadora Marli votou para a instauração da CP. Senhores vereadores, se vocês querem dar uma resposta lícita para a sociedade, porque uma coisa eu aprendi na política: qualquer decisão que nós tomarmos quanto vereadores, nós somos questionados. Isso eu aprendi. Você pode fazer tudo certo, você pode carregar a pessoa no colo, só que a hora que ela precisar e você falar não, aguenta. Você ajuda a pessoa a ir ao banheiro 4 anos. No dia da eleição, se faltar uma folha de papel higiênico, você perde o voto. E sai falando mal. Sociedade, valorizam vossos vereadores. Valoriza essas pessoas que colocaram seus nomes à disposição. Enquanto é fácil ficar no WhatsApp criticando, mas ninguém tem coragem de colocar o nome. Coloque o nome para trabalhar e vem ver o que é ter que trabalhar no poder público. Amado de 2 mandatos, vereador relator de 3 mandatos, vereador presidente de 2 mandatos, 4 mandatos, olha aí, pode pedir música no Fantástico, vereador. Vereadores sabem o que eu estou falando. E quem está no primeiro mandato também, se achar que o conselho presta, façam o trabalho de vocês. Usem o que puder dentro da legalidade. Tudo.
Porque às vezes um ato político, uma fala política nossa, para querer agradar meia dúzia, pode vir contra nós. Então eu começo essa fala dizendo que se vocês querem dar uma resposta dentro da legalidade para a sociedade, dentro da legalidade, de duas uma, me perdoa, amado, que eu vou falar, mas eu preciso ser decente pelo juramento que eu fiz como advogada, que entre o direito e a justiça eu defenderia a justiça e não o direito. De duas uma, ou absolvem o amado dessa vergonhosa situação politiqueira, com todo respeito à casa de Novo Mundo, com todo respeito, nós estamos aqui por conta de áudio da ex-esposa, não quero entrar na questão pessoal, todos nós temos, e não cabe ao mandato. O vereador Adriano, como vereador, tem que ser julgado como vereador aqui, se ele trabalha, se ele vai para a luta. Mas tem mania, vereador Adriano, as pessoas, nego que enche a cara, diz que o vereador não pode beber, mas todo mundo pode, né? Mas não pode. Nego que vai não sei na onde, mas o vereador não pode ir. Tudo bem que nós somos um reflexo, tudo bem que nós somos, sim, que dá exemplo. Opa, claro, somos um poder constituído, federal, estadual e municipal. Somos poderes harmônicos? Somos, mas somos independentes. Constituição Federal. Não sou eu que estou falando, não. Artigo 5º. Os poderes são harmônicos, mas independentes. Então, primeiro, dentro da legalidade, ou absolvam, ou desfaçam e fazem uma CPI sem ilegalidade, afastando a instauração da vereadora Marli, desde a instauração, e deu contraditória e ampla defesa na parte investigativa, como traz o artigo 35 do regimento de vocês, que fala que tem que montar uma comissão parlamentar de inquérito. Outra coisa, por que, vereador relator, eu, assim como estou discordando do senhor, respeito a discordância, isso é democracia, tenho que respeitar, posso discordar, mas tenho que respeitar. Respeito o relatório, embora discorde dele. Existe como se fosse a polícia civil. Eu quero fazer uma analogia. O que é analogia, Ismael? É um comparado. Comparar algo com outro. Isso é analogia. Usa-se por analogia, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, sociedade civil organizada, o Código de Processo Penal. Também com o Código Penal, junto na comissão processante. Primeiro, precisa-se ouvir por último o acusado. Isso não foi respeitado. A lei de drogas, por exemplo, vereador, fazendo a comparação, a lei 11.343 de 2006, quando ela foi criada, colocou lá que o denunciado ia falar primeiro. O próprio tribunal e o STF falou assim, é inconstitucional, muda a ordem. Muda a ordem. Hoje, todos os juízes, ainda que a lei escrita fala que ele tem que ser ouvido primeiro, tem uma decisão dos tribunais dizendo que essa inversão de oitiva, ela é inconstitucional. Por isso que se ouve o acusado por último, e não por primeiro. Isso não foi respeitado. Então, o que eu falo? O que eu quero pugnar? Primeiro, pelas nulidades. Os atos de vossas excelências podem ser, dependendo do resultado, qualquer um, para falar a verdade, qualquer dos resultados, podem ser todos anulados na justiça. Podem ser. Ismael, mas não tem a isonomia do poder? Tem, mas respeitando o devido processo legal. Não é que vocês não tenham a autoridade da questão de analisar a quebra do decoro, não. Eu tenho que ser honesto na minha fala. A Câmara é independente. Quando a secretária Mayra, não é secretária? Mayra. Quando a secretária Mayra fala do parecer jurídico, que ele não é vinculativo,
Sabe por que ela fala isso? Porque ela fala, não, perdão, o parecer fala, presidentes, não é para vocês que não é vinculativo, é resguardando o advogado. É porque uma vez, um advogado da Câmara de Cuiabá deu um parecer e esqueceu de colocar essa frase. Sabe quem respondeu junto com o presidente da Câmara? O advogado. A OAB sugeriu a nós advogados que todos os pareceres, amado, daqui para frente, constasse que não é vinculativo. Por quê? Não pode vincular a OAB do advogado. Porque o advogado estava indo para o sal junto, sem merecer. Então é por isso, essa aqui é a instrução nossa, da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso. Quero entrar no mérito agora, rapidamente. Não vou usar minhas 2 horas não, pode ficar tranquilo, eu sei que vocês estão cansados. A Mayra leu ali pro resto da vida. Se a Mayra parar de ler hoje, ela já bateu a meta de leitura dela já. Se fosse cumprir pena, Mayra, você já estava remido uns 100 dias pela leitura. Quero entrar no mérito. Uso indevido do veículo, amado. Primeiro, nós temos que deixar claro a todos qual que é a diferença de dolo para culpa. Isso é lei. Dolo é quando eu tenho a vontade e a consciência de fazer algo ilícito. Dolo é quando eu tenho a vontade e a consciência de ter um prejuízo, de causar um prejuízo ao poder público. Isso é dolo, vontade e consciência. Culpa é quando eu ajo por imprudência, imperícia ou negligência. Isso é culposo. Por isso que eu falo que existe o crime doloso e existe o crime culposo. Porque um eu tenho a vontade de fazer, o outro eu não tenho. E nós estamos diante aqui de uma lei de crime de improbidade, que ainda que ela é ligada ao direito civil, cita-se, a 8429 tem essa questão de dizer que é crime de responsabilidade, crime de improbidade, mesmo sendo dentro do aspecto civil. Ela fala crime, mas ela não é ligada ao penal, ela é uma lei civil. E para isso, meus queridos amigos, outros vereadores de excelência, eu preciso demonstrar um dano ao poder público. Eu preciso demonstrar um dano ao erário. A cassação do mandato de quem tem a outorga do povo é a última instância. Antes tem que ser advertido. Antes tem que ser dialogado. Quer ver um exemplo? O artigo 17. O artigo 17, inciso 1º, parágrafo 1º da lei de improbidade agora, com a reforma do pacote de crime, vereador, que é a lei 13.964, 2019, que é o pacote de crime, criou, olha como é que é sério que nós estamos falando. Peguem a lei 8429, quem está com o Google aí, olha o artigo 17, parágrafo 1º que fala, criado pela lei 13.964, 2019, que é o pacote de crime, que mudou várias leis do Brasil, criou a possibilidade de acordo de não persecução civil. Criou o acordo de não persecução penal e deu agora a nós, agentes, a possibilidade de acordo de não persecução civil. Ismael, o que é isso? Dentro do ato de improbidade, como a cassação de mandato, como a culpabilidade, como a sanção maior, é o quê? É você não causar um dano. Se você, em tese, por culpa, causa um dano, o que a lei quer? Que você restabeleça dano. A pena para o poder público não interessa. Por isso que em 2019 criou-se a possibilidade de acordo de não persecução civil, presidente. Hoje os ministérios públicos estão fazendo o quê? Estou fazendo um lá com um ex-vereador. Estou homologando um acordo junto com o juiz. O MP formula o acordo, ou com devolução, ou com multa. Perdão, essa água é minha? Dá licença. O MP formula um acordo, junto com a parte o juiz homologa. Ismael, se o MP não quiser formular, o advogado pede que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele faça o acordo. Então hoje,
Olha para como que eu estou falando, é sério, amado. Ainda que essa denúncia que o amado está respondendo aqui fosse na justiça, ele teria possibilidade de fazer um acordo com a própria justiça sem ter o mandato cassado. Por quê? Porque a última instância, a gente fala que o último grau de uma situação dessa seria a cassação do mandato. Aí eu tenho aqui o depoimento. Está aqui, está no processo, tá, pessoal? O que não está nos autos não está no mundo. Eu tenho aqui o depoimento do Joed. Joed é o dono do posto de combustível, desse combustível que ele rodou a lua. Com todo o respeito ao relatório do relator, mas falar num relatório, vereador, que não compete ao vereador fiscalizar. Vamos instituir Câmara então, gente. Para que os municípios estão gastando dinheiro com o vereador? Vamos fazer uma emenda constitucional lá em Brasília, vamos acabar com as câmaras. Porque a Constituição fala que o vereador é para fiscalizar. Mas sabe por que você está aqui? Você acabou com o Corolla da sua ex trabalhando, igual ela falou. Acabou com o meu Corolla que estava trabalhando para o povo, visitando ponte, visitando bueiro. É por isso. Quem mandou usar carro particular? Aí agora foi usar o público, que é seu direito. Abastecimento é seu direito, todos fizeram. Não, você está aqui agora sendo processado. Deixa eu fazer uma fala aqui. Não existe prescrição para... Não prescreve. Denúncia de crime de improbidade administrativa, judicial não prescreve, não tem prescrição. Quem se engana aqui com 5 anos, que se não responder, pode recorrer para a lua, não prescreve. O dano ao erário, se ele for condenado daqui 30 anos, ele tem que ressarcir. Não existe prescrição para crime de improbidade. Se não existe prescrição para processamento dele, nem procedimento. Porque o dano ao erário ele pode ser ressarcido a qualquer tempo. Basta ser descrito. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero saber onde é que estava essa casa. Quando o Joed falou que todas as presidências faziam o que o amado fez. Primeiro fazia a nota e depois pagava, como o relator do relator disse. Não estamos questionando, o gasto aconteceu. Ora, cadê o dano ao erário? Senhora advogada, fale somente sobre essa gestão. Falo. Sim. Sim, estou falando, mas qual a questão que eu estou? Porque o processo que nós estamos correndo é sobre essa gestão, não é da gestão passada. Eu tenho um depoimento aqui, presidente. Vou ler, me Então perdoa. lê. Vou ler. Isso. Desse processo. Opa, não falo. Até porque eu não vou falar da multa que teve lá no zero, né, na gestão passada. Sim, sim. Ah, sim. Meia-noite. Como é que é o nome aqui do moço? Joed, dono do posto. O que o Joed falou aqui? Perguntado ao Joed, nesse processo. Como funcionou a compra de combustível da Câmara Municipal durante os meses de janeiro e fevereiro? Ah não, aqui começa, outra página, 239, 238, esse aqui, depois é outra. Como funcionou? Vamos lá, presta atenção aqui, eu sei que é chato ler, eu não gosto de ler não, por isso que eu falo assim, com o coração, porque quando você fala a verdade, você não tem que ficar. Sim, sim. Como não, você, precisa mas não, não, perdão. só um segundo, deixa eu te falar. Como você falou que lá da multa do zero, você estava lá? Você estava lá? Não, aqui tem uma multa. Ah, sim, mas você estava lá? Mas você estava lá quando ele foi denunciado? Não, eu pergunto você, se você estava lá, porque se você falou que Mas o senhor estava... está sendo julgado? Você estava lá? Não, o senhor está sendo julgado? Não. Mas o senhor estava lá? Porque eu disse que o senhor estava lá. Eu não estava, Não, mas como você falou, de certo você estava, Não, tudo eu disse bem. que eu não estava, mas eu disse que o senhor estava. E você, estava? Não, eu não estava, mas disse que o senhor estava. O senhor e o sim. relator. Eu não estava. Porque eu pensei que você estava lá. Não, eu fiquei sabendo que o senhor estava. Entendi. Mas vamos lá, me perdoa, eu não estava, mas se o senhor não estava também, me desculpa. Oh, beleza. Só um minutinho que eu me perdi aqui.
em algum momento nessa situação que acabou constrangendo pessoas e o comércio do irmão também, é a prática de abastecer, preencher nota e no final do mês encaminhar, ela é reincidente? Olha o que o Joed respondeu. Sempre aconteceu. Não, sempre aconteceu ou só aconteceu na gestão atual? Em todas as gestões foi desse jeito. Lá no posto, lá onde eu comandava, sempre foi assim. Todas as gestões foi assim. Abastecia e no final do mês tirava a nota fiscal e fazia o recebimento. O condutor nessa situação, o condutor em si, ele tinha acesso ao bloco de notas ou é apenas o funcionário do senhor? Não, isso aí é uma coisa particular da empresa. Quem tinha era só o funcionário, mais ninguém. Aí perguntaram para ele de novo. Cadê a pergunta aqui no final? Aqui, acho que a presidente perguntou. Eu vou iniciar, eu tenho duas perguntas, eu vou iniciar. A minha primeira pergunta é, o seu posto abastecia a Câmara, né? Como acontecia o abastecimento e pagamento de combustível que a Câmara pegava lá? Aí o Joed. Lá a caminhonete chegava, encostava, abastecia, né? Acho que nunca, 238. Acho que nunca ninguém ligou para mim abastecer. Abastecia lá. O condutor assinava a nota, a gente tirava a quilometragem, tudo certinho. Pessoal, estou lendo igual ele relatou, tá? Tudo certinho. Colocava em cima, placa, quilometragem, e assim um mês todo ou 2 meses ia abastecendo todas as vezes, fazendo nota. Aí no dia de receber eu fazia a nota fiscal e trazia até aqui. Era feito o pagamento dessa forma, ao longo do mês. Fazer as notinhas assinando. Acho que pode olhar, em todas elas tem o KM. Né? A gente abastecia e quando eu resolvia, tinha vez que eu vinha com 2 meses, 1 mês, eu fazia nota fiscal, trazia aqui, era feito o pagamento, era dessa forma que era feito. Aí a pergunta, esse procedimento só aconteceu agora ou já era prática antiga? Já era prática antiga, desde antes era, sempre foi assim, sempre o tempo todo. O senhor confirma então que juntava as notas, né? O senhor juntava no final do mês ou com 2 meses fazia uma nota só, encaminhava para a Câmara para fazer o empenho? Isso? Corretamente, dessa forma. Então não tinha dia certo, tipo 30 dias certinho. Talvez eu trazia com 40 ou 60, tivesse lá tipo 1 ou 2 notinhas só, não trazia, né? Então eu esperava sempre juntar mais notas para trazer, para não, era dessa forma que era feito. Ok, essas são minhas perguntas, ele colocou. Aí, tem outra coisa que me chama a atenção, que fala o seguinte aqui, O vereador Borracha fez a pergunta. Ele fala aqui, não, foi como feito os outros anos, tudo normal. Quando a caminhonete chegava, abastecia, e como eu disse, o condutor assinava a nota, quilometragem e tudo. Placa e como foi antigamente, nunca ninguém chegou lá e falou não era para abastecer. Ele chegou lá como presidente da Câmara, ele encostava e abastecia, era assim. Tá, a pergunta do relator é essa. Tá, esses são os meus questionamentos. Aí o presidente, passo para o denunciado, o vereador Borracha quer fazer questionamento. Aí o Borracha, deixa eu perguntar, era só o presidente que assinava ou outros funcionários que fosse lá assinavam as notas, deve ser notas, está escrito nossas, mas eu acho que teve um erro de digitação. As nossas também. Aí o Joed respondeu, tinha um rapaz, que eu não sei se era ele, o Pingo, Naca, ele andou abastecendo essa caminhonete algumas vezes lá, mas acho que era mandado de alguém que pedia para abastecer essa caminhonete. O Naca andou abastecendo essa caminhoneta lá. Acho que se caçar nas notas aí, pode ver a assinatura dele. Aí eu pergunto, isso aqui? A noite inteira aqui, julgando, porque talvez alguém andou no carro da Câmara. E antigamente, que era abastecido até por terceiros. Por que não tem denúncia? Por que foi em cima do vereador Amado agora?
Por quê? Vamos separar atos ímprobos de atos politiqueiros. Não vou nem dizer políticos, porque políticos, pelo amor de Deus, política é o que nós fazemos, atos políticos. Aí no relatório, não, as verbas são legais, porque são de representatividade. Mas vereador não é representante nato da população? É ele que é os olhos. Vereador não é parlamentar, não. Não é para lamentar, não, é parlamentar. Não é para ficar lamentando só não, que as coisas não acontecem. Por isso que eu falo, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a denúncia do uso indevido do veículo fala que não tem requerimento. Gente, existe uma hierarquia nos poderes. Existe presidente, vice, secretário, primeiro secretário, existe hierarquia. O presidente vai requerer o uso da caminhonete para quê? Não, eles falam na cabeça, na mente, né, que não pode. Para quem? Se ele que é o presidente, ele é a maior autoridade legislativa, ele vai requerer a caminhonete para quem? Eu imagino. Amado, você me empresta a caminhonete para eu usar? Sim, amado, o senhor pode usar a caminhonete. Só pode ser assim. Presidente, o senhor empresta a caminhonete para eu usar? Aí ele vem aqui do outro lado e fala assim, não, pode usar. Amado, assina aqui para mim. Tá bom, vou assinar aqui. Deve ser assim. Só pode ser assim. E você sabe, Cassiano, que um dos dias que cita nesse relatório aqui, o uso do carro do dia 24 de janeiro, foi para trazer a menina Yasmin, que foram bater na sua casa, implorando porque não tinha ambulância, não tinha médico e não tinha enfermeiro no postinho. O Cassiano sabe disso. Pede para a mãe da Yasmin, se ela é contra isso. Pede, senhores vereadores. Pede para a mãe da Yasmin. Se o amado tem que ser caçado porque fez isso, perguntem. Perguntem. Do combustível. Um liga com o outro, combustível, VI, né? Tanto que tem uma parte do relatório que é mudado. A VI, quando ela indeniza o combustível, ela indeniza o combustível de uso particular. Isso é decisão do Tribunal de Contas, senhores vereadores, senhora vereadora. O carro oficial da Câmara nem pode ser abastecido com o dinheiro próprio. Não pode. É pior abastecer com dinheiro próprio do que abastecer com recurso da Câmara, porque é carro oficial. Porque aí não vai bater a quilometragem. Aí não vai bater a distância. Não pode. O carro da Câmara pode ser, isso está em todas as decisões do Tribunal de Contas. Eu não vou ler aqui porque senão vai ficar chato. Mas se quiser eu leio. Não há improbidade, por isso que existe carro da Câmara. Falando nisso, quer saber uma coisa, presidente? Pode falar, Dani. Pensa um negócio que dá rolo em Câmara, esse raio desses carros. Lá em Colírio nós doamos o nosso para o CRAS, da Câmara. É só rolo. Se você retomar a presidência, amado, doa lá para a vila trazer paciente, ou vocês doam. Faça um compromisso com o povo, doa esse carro, só não há problema. Em vez de nós estar aqui discutindo coisa boa para o novo mundo, nós estamos discutindo cassação do vereador, que segundo o outro colocou não sei o quê. Inimiga política declarada. Novo mundo é pequeno. Quem aqui não sabe que a vereadora Marlene é inimiga política do amado? Quem não sabe? Questões políticas, Chico, Tripa. Você foi preso esses dias por perseguição política, Tripa. Nem quem não tem mandato não escapa. Olha o absurdo. Prisão por opinião? Ditadura, Tripa? Que defende a democracia, irmão. Ainda que ela me doa. Então, peço absolvição do uso indevido do veículo. Sem contar que mora a 53 quilômetros da sede do município, gente. Gente, o Tribunal de Contas já deu parecer favorável em todas as contas.
em que o carro pernoitava com o presidente para a viagem ou chegar fora do horário. Não tem o carro parado, pernoitar na casa do amado. Qual que é o dano para o município? Qual que é o dano ao erário? Qual que é o dano para caçar um mandato legítimo? Me respondem na consciência. Respondem, carro parado. Ah, mas o carro em 2020 ele andou bem menos, claro. A Assembleia estava fechada, os órgãos do Estado estavam fechados. Não tinha como andar muito mesmo não. Segundo o amado, os pneus que ele trocou estão ali dentro, só no arame. Qualquer coisa a gente faz uma visita em loco. Vamos? Vamos? Então vamos. Está lá dentro mesmo, né? Então mostra os pneus aí. Não? Os pneus estão lá? Estou terminando. Porque daí se o cliente mentiu, né? Que não está ali, né? Ixi, Maria, aí piorou. Aí vamos ter que abrir outra CPI. Outra CPI não, outra CPI, perdão. Vamos lá. Ó, vamos terminar. Outra coisa. No processo consta, senhores vereadores, senhora vereadora, ainda que foi feita essa nota, eu não estou aqui para mentir não, foi feita a nota antes da nota fiscal, só que o pagamento só se deu posterior à nota fiscal. O pagamento só se deu posterior à nota fiscal. E detalhe, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações de 93, fala que qualquer órgão público pode fazer compras diretas até R$8.000. O Tribunal de Contas achou que esse valor estava defasado, porque a lei de 93 aumentou para 17 alguma coisa. Um prefeito pode fazer a compra de 17 mil sem licitação, Tripa. O presidente pode fazer compra sem licitação até 17 mil, desde que ele demonstre com nota. Opa, a nota está no processo, a nota está aqui, não importa. Se foi gasto, como o relatório diz, foi gasto. Não estamos questionando que não foi gasto, só não foi empenhado. O pagamento se deu a posteriori, com a nota, com o empenho. Pronto. Foi gasto, está pago. Qual que é o dano? Qual que é o dano? Duplicidade da VI. Verba indenizatória. R$1.300 aqui. Vocês merecem mais. Olha a distância que vocês têm do município Rochedo, as vilas. A sociedade tem que entender que nós somos funcionários do povo. E bom funcionário, todo mundo quer ser bem remunerado. Vocês merecem muito mais. R$1.300 de verba indenizatória. O amado já me falou que o parecer da controladora, que não tem nada, que a controladora, ela responde. Pessoal, controlador interno do município, se ele der um parecer equivocado, ela responde solidária. Prefeito lá de Colina me chamou para ser controladora porque eu sou concursada, só estou afastada. Sou concursada na prefeitura desde 2006. E lá, o controlador tem que ser concursado. Prefeito me chamou para ser controladora. Eu falei, eu? Estou fora. Colocar minha assinaturinha para responder depois o ferro todo mundo junto lá, estou fora. Ah, você não confia em mim? Confio, não confio nos outros. Não confio neles. Segundo o amado, ela deu um parecer dizendo que é compatível. Compatível o uso do combustível, compatível o uso da quilometragem, mas chegou ao ouvido dele que ela vai sugerir que ele devolva uma parte só do tempo que está sendo questionado. Uma parte da VI. Ela é integral de 1.300, né? Você tem um cheque de 1.300 no bolso aí? Entrega para o presidente. Se ele não puder receber, no final ele devolve. Devolve esse dinheiro em público. Inclusive o cheque é meu. Não. Ah, não pode receber. Não, depois a gente faz uma análise de devolução. Depois a gente faz uma análise de devolução. Bem que podia ter feito isso antes, né? Não chegou, ele não foi intimado. Do mesmo jeito que ouviram falar, né? Nós também estamos falando aqui. Ele não foi intimado ainda para devolver. Ele não foi intimado. Lembrando, presidente, pela lisura do procedimento,
A defesa fala por último, tá? Depois da minha fala, ninguém mais pode abrir, tem que abrir a votação. Sim. Quando você for intimado para devolver, devolva. Mesmo que você não deve, devolva. Minha mãe me ensinou que às vezes a gente tem que pedir desculpa mesmo sem dever. E se o dano ao erário que você causou por trabalhar para as pessoas foi 1.300, devolva. Devolva mais, se você puder. Devolva mais. Se o dano que você causou foi porque você conseguiu o parquinho da escola João e Maria de 25 mil de emenda, se o dano que você causou foi junto com os vereadores aqui, que vocês conseguiram mais de R$1 milhão para os postos artesianos, se o dano que você causou foi quando você e outros vereadores aqui foi na gleba divisa, a questão da documentação, quando você e o Borracha foram lá na PGE, o dano que você causou foi quando você, a Valéria, o Claudinei, o Adriano e todos os vereadores estão lutando pela utilização da gleba? É esse o dano que você causou? Senhores vereadores, dê uma resposta com legalidade nessa noite. De coração, dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Porque amanhã, vocês podem estar sendo vítimas dessa politicagem barata que está acontecendo em Novo Mundo. Não estou falando dos senhores, não. Até porque eu defendo. Por último, prática de improbidade. Qual o decoro? Qual o erro? A lei de improbidade não prescreve. Vamos trazer à tona os erros do passado que ele está sendo julgado hoje? Não, porque eu vou respeitar o meu presidente. Não posso falar disso. Qual o decoro? Sem contar, amado, que eu faço questão de advogar para você nessa situação. Eu não sou só advogado, não, eu estou representando o Dr. Fayad, meu amigo, cara muito do escritório do Dr. Fayad. Você pode entrar com ação de danos morais contra cada vereador que incitou a situação e contra o Poder Legislativo, se você quiser. Se a Câmara for condenada, quem vai pagar é o bolso das pessoas em precatório, talvez dividido em 20 anos. Ou cada vereador também pode pagar uma ação de danos morais. Pode, não estou falando que vai. Você pode entrar contra cada vereador que incitou, que suscitou, inclusive aqueles áudios vazados da tua ex-esposa, que está te causando um prejuízo que você não deve. Inclusive está aqui mais de 100 assinaturas das pessoas da comunidade, dizendo que nunca viu a ex-esposa dele dirigir a caminhonete. Numa vila, mais de 100 pessoas não viu. Ah, mas quem que é a testemunha da ex-esposa do amado? Quem que é a testemunha que fala que ela dirigiu? A vereadora Marli, que é a esposa do denunciante. Nossa, que coincidência. Muita coincidência. A única testemunha no processo que fala que a ex dirigiu, Ivan, é a esposa do denunciante. Até no Congresso Federal, Tripa, montaram uma CPI para investigar antes de caçar. Por que o presidente Jair Bolsonaro não está indo primeiro para a cassação? Porque tem que estabelecer os princípios da investigação antes do processamento. Antes do processamento. Ainda que a CPI é aquela que vocês estão vendo lá, aquela desgraceira lá. Mas estão cumprindo o devido processo legal, chamando para ser ouvido, para produzir prova, para ver se denuncia ou não. Isso é devido processo legal. Não é legal, nossa, que legal não, é legal de legalidade. Mais de 100 pessoas, não vimos. Está no processo, que não está nos autos, não está no mundo. Declaração da escola, atestado da escola, que a Rosânia foi lá em 18 de maio, sendo que o amado e ela separaram dia 10 de março. Com tudo que a ex estava fazendo, você voltou lá com ela, bicho, tem que dar uma surra no você. E dia 26 de janeiro, foi entregado em mãos da irmã da madrasta das alunas. Cadê que tu estava lá? Não é
cometendo injustiças, que se faz justiça. Não é. Para finalizar com relação à CPI, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, existe um princípio no direito que chama princípio da especialidade. Norma federal é maior do que norma ordinária. Por isso tem a divisão dos poderes. Nenhum projeto nosso de Câmara de Vereadores ou de deputados pode infringir a Constituição Federal. E elas podem, as leis ordinárias federais, vereadora Valéria, podem ser usadas subsidiariamente nos processos onde é omisso, ou princípios ou analogia. Isso fala na LINDB, Lei de Introdução à Norma do Código Brasileiro. Eu falo assim os artigos porque eu sou professora de penal há 5 anos. Então eu posso usar tanto o decreto 201 quanto a lei federal para criar uma CPI, ainda que a lei municipal é omissa, se quisesse, só para ficar claro, subsidiariamente, vereador, não estou, subsidiariamente. Aqui foi ao inverso. Primeiro eu estou fazendo a sessão de julgamento, antes da investigativa. Como se no direito penal, como se fosse no direito penal, vou fazer uma comparação. Primeiro mandasse o processo para o juiz antes da Polícia Civil investigar. Só para vocês entenderem. Para finalizar, peço aqui com toda a vênia, data máxima vênia. Se eu ofendi questão pessoal de cada vereador, vereadora, de alguém aqui, pelo amor de Deus, não foi minha intenção. Eu fiz um juramento quando eu fui me formar, com muito sacrifício. Eu sou filha de pessoas muito humildes. Na verdade, perdi meu pai com 15 anos. Esse menino aqui eu criei. Me formei na luta. Devia faculdade, ia para a faculdade escondido, para a dona não me ver, para não me cobrar. Mas eu fiz um juramento que quando eu usasse meu direito de defesa, ele ia ser dentro, amado, da Constituição Federal, utilizando o contraditório, e não a ampla defesa, a plenitude de defesa. Meu amigo, está na mão deles, e eles representam a sociedade. Independente, se alguém tiver aqui dúvida, vou pedir o benefício da dúvida. Se algum dos vereadores tiver dúvida, não se comprometa. Pelo menos se abstenham. Para não gerar talvez uma indenização até contra o próprio parlamento. Ou anular tudo. Ou poder. Isso. Peço então a Vossa Excelência, data máxima vênia, vereador relator, vereadora presidente, demais vereadores que eu me sinto um vereador até hoje, mesmo não tendo mais mandato. Já respondi processo. E dói quando o processo é político, amado. Dói. Respondi um processo totalmente político, que inclusive meu inquérito foi arquivado. Depois, por questões políticas, reabriram meu inquérito. Dói. Dói muito. Talvez é por isso que eu falo com tanta verdade, porque eu vivi. E só quem vive, só quem teve uma queimadura pode falar o que é bom para queimadura de verdade. Senhores vereadores, senhora vereadora, me perdoe se eu atingir a honra de Vossa Excelência. Ainda que estou na plenitude da defesa, peço minha data máxima vênia, meu perdão, minhas escusas. Jamais foi a intenção dessa procuradora que aqui representa. E peço a vocês que julguem dentro da estrita legalidade. Tá? Meu muito boa noite. Peço desculpa a vocês se eu ofendi, se eu me alterei. Às vezes é o meu jeito de falar. Me perdoa. Isso é natural. Quando eu cheguei aqui eu falei assim, não, eles não me conhecem, eu tenho que ser mais comedido, mas não dá. Não dá. Me perdoa, amado. Que Deus te abençoe, independente do resultado. Vamos confiar em Deus também, na legalidade da casa. Perdão, presidente, perdão os demais vereadores da vereadora. Meu muito obrigado. Povo de Novo Mundo, desculpa aí se eu exagerei. Cassiano, meu muito obrigado, prazer em revê-lo. Gente, meu muito obrigado. Declaro concluída a defesa. Iniciaremos a votação das infrações uma a uma, conforme Decreto-Lei 2001/67.
vai convidar? Oi? Já pode convidar? Já Pode, encerrou? né? Sim, convido. Aí você tem que ler aqui, ó. Não, uso indevido. do veículo. Então vamos para a primeira infração aí, uso indevido do veículo. Convido nobres vereadores à votação aberta na ordem alfabética. Primeiro a votar, Adriano Lopécio. Boa noite, senhoras e senhores, nobres companheiros. Meu voto é para não cassação do presidente dessa Casa de Leis. Com voto, agora o André. Boa noite, senhoras e senhores. Eu me abstenho do meu voto. Com voto, convoco Claudinei. Boa noite a todos. Eu abstenho meu voto. Edemar Beazotto. Boa noite a todos. O meu voto é a favor do parecer do relator. Edemar Esquena. Boa noite, presidente, nós vereadores, pessoal novo mundense. Meu voto favorável à comissão. Eliseu Garrido. Boa noite a todos. Meu voto é favorável. Marcos Bessa. Boa noite a todos. Meu voto é favorável ao parecer da comissão. Valéria Vale. Boa noite a todos. O meu voto é contra a cassação. Me pronuncio. Peço à primeira secretária para me fazer meu pronunciamento. Voto a favor da comissão. Agora tem que somar aqui, tem que somar o voto. Primeiro tem que somar o voto. Depois a gente assume. Depois Você somar. fala no final. Então, bom. No final, Tá, então já coloca aí 2 abstenção. Pode falar. falei. Não, mas a abstenção não coloca. Abstenção sim. Absteve, né? Claro que é. Só pergunta pro doutor Rafael. Como é que coloca? Abstenção. 5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções. Não, 2 contra. 1 voto. 2. 2 abstenções. Aqui, ó. O Adriano votou contra. Hã? Não a... Ele é, né? Não, ele votou... Eu achei que era o André. Secretário, o presidente pode estender a mesma votação dos demais? Ele pode perguntar se a mesa vota assim. Ele pode perguntar aos vereadores se a mesa vota igual para todos os quesitos? Não, vai votar uma a uma. Tá, o Adriano é contrário, né? Sim. Então é 2 votos favoráveis. 4 votos favoráveis. Não, 5. Foi 5 favorável. Ah, peraí. É 5, é 9. 5 4 favoráveis. com 5. 5, 2 e 1 absteve, né?
2 abstenção. 2 e 2. 2 contra, 2 abstenção, 5 favoráveis. E agora, como é que fica? Não, agora você vai pro próximo. Daí depois você define no final. O que nós colocamos? Não, aqui não tem que colocar nada. Você só vai dizer 5 votos favoráveis, 2 votos contrários e 2 abstenção. No primeiro requisito, 5 votos favoráveis, 2 votos contra e 2 abstenção. Absteve. Agora, recebimento de valores indevidos. Primeiro a votar, Adriano. Eu abstenho meu voto. Abstém. André. Eu abstenho meu voto. Claudinei. Abstenho meu voto. Demar Biasotto. A favor da comissão. Demar Esquena. Meu voto é favorável à comissão. Eliseu. Meu voto é favorável à comissão. Marco. Favorável ao parecer da comissão. Valério. Abstenho meu voto. Minha vez de falar, vou falar aqui da mesa mesmo. Favorável à comissão. Cinco a favor. É ou mais? Conta aí. 5 a favor e 4 abstenção. Ah, não. 4 abstenção. No segundo requisito aqui, recebimento de valores indevidos, tivemos 5 votos favoráveis e 4 absteve. Agora, para o terceiro quesito, da realização da despesa sem prévio empenho. Adriano. Eu abstenho meu voto. André. Abstenho meu voto. Claudinei. Abstenho meu voto. Demar Biasotto. A favor da comissão. Demar Esquena. Meu voto é favorável ao parecer da comissão. Eliseu. Meu voto é favorável. Marcos. Favorável ao parecer. Valéria. Abstenho meu voto. Eu vou me pronunciar daqui. Favorável.
mesma coisa, 5 favoráveis e 4 abstenções. Último requisito. Prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Adriano. Eu voto a não cassação do presidente. André. Abstenho meu voto. Claudinei. Abstenho meu voto. Edemar Biasotto. A favor do parecer. Edemar Esquena. Meu voto é favorável ao parecer. Eliseu. Meu voto é favorável. Marcos. Favorável ao parecer. Valéria. Contra. Me pronuncio da mesa. Favorável. Igual no primeiro, tá? 5 favorável, 2 contra e 2 abstenção. E agora, o que eu vou fazer aqui? São quantas infrações? São 3? 4. Porque a primeira começa aqui embaixo. Agora eu só vou falar isso aqui, né? Essa parece aí. 5 favorável, né? Eu vou digitar do outro aqui, ó, pra você ler. 2 contra. No quarto requisito aqui ficou 5 favorável, 2 votos contras e 2 obsteve. Primeiro, primeiro foi 5 favoráveis. Não, é lá o primeiro, tá? Não liga no final. Aqui embaixo. 5 favoráveis, 2 contra e 2 abstenções. Coloca 2 abstenções para você declarar. Cinco favoráveis e 4 contra. 4 abstenções. 4 abstenções. A outra também, 5 votos favoráveis e 4 abstenções. O último igual a primeira. 5 favoráveis, 2 contra e 2 abstenções. Tá, aí vamos já decidir aqui, ó. Considerando a votação internada do parecer da Comissão processante, declaro absolvido o vereador Amado. Aí você vai suspender a sessão e aí você para aqui, ó, determina o arquivamento do processo. Eu acho que é isso que o decreto-lei fala. Sim. Tá. É isso. Então, primeiro aqui, o que fala aqui? Você vai ler Só esses declara. 4. Não, Você vai ler os 4 resultados. Proclama o resultado final. E daí depois desse aqui você lê. Continua os outros. Esse daqui, Aí daí depois que terminar aqui, absolvido, sim. daí você lê esse aqui. Só esse aqui de baixo, Só. né? Esse aqui não, esse aqui esquece. Já pode ler tudo Não, junto. a ata não precisa também. Precisa? Fazer a ata e daí depois ele pode submeter. Eu tenho que ver lá, depois a gente pergunta do Dr. Rafael, depois se Então, quiser. daí a gente Porque vai. tinha que Daí afastar, tinha que dar 6 horas. Só precisa.
Proclamo o resultado final. Infração 1 da denúncia obteve 5 votos favoráveis, 2 contra e 2 absteve. Infração 2, denúncia obteve 5 votos favoráveis e 4 absteve. Infração 3 da denúncia, 5 favoráveis, 4 absteve. Infração 4 da defesa, obteve 5 votos favoráveis e 2 contra. Considero a votação em plenário do parecer final da comissão processante e declaro absolvido o vereador Amado Santos Oliveira. Aí você vem aqui, Determino o arquivamento do processo. aí vem aqui embaixo. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão e solicito que os vereadores aguardem 15 minutos para a transcrição da ata que será lida e assinada por todos. Você vai lá bater?